Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com você? Hoje é 10 de maio de 2021 e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus tremenda nessa manhã, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus falando com Davi. 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, Deus vai dizer assim: Uma tribo darei a teu filho, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada acesa diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. O Salmo 89, versículo 3 e o 4 vai dizer assim: Disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, que estabelecerei a sua descendência para sempre, e que o seu trono será de geração em geração. Atos capítulo 13, versículo 22. Quando este foi disposto, levantou-se como rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará todos os meus desejos. Deus está fazendo uma promessa grandiosa para Davi. E Salmo 115, a Bíblia diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dai glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Vamos ver a fidelidade de Deus através dos reinados? Primeiro que Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 ao 20, quando a Bíblia fala dos reis, os deveres dos reis, os reis tinham que ter uma cópia, né, do mandamento, dos estatutos, junto aos sacerdotes, aos levitas, para ler todo dia, para executar todas as vontades de Deus e para não ser superior a seus irmãos, fazer nada que não seja da vontade de Deus. Depois você dá uma lida, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 ao 20. E a gente começa o reinado aqui com Davi, já que Deus fez uma promessa gigantesca para Davi. Davi reinou 40 anos sobre as 12 tribos de Israel. Qual eram as 12 tribos de Israel? Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Isacar, Azer, Zebulão, Benjamim, Manassés e Efraim. Levi não foi tribo porque Levi vinha da descendência sacerdotal, né? E eram trabalhadores do templo. E José também não foi tribo porque a tribo de José foi dividida para seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então Davi reinou 40 anos sobre Israel. Depois ele passou o seu reinado para Salomão. Salomão reinou 40 anos também. Depois de Salomão, o reino se dividiu. né? Judá e Benjamim ficaram no sul, com a capital Jerusalém. E as outras 10 tribos, no norte, com a capital Samaria. Então vamos falar primeiro do reinado de Samaria, do reinado de Israel. O primeiro rei de Israel foi Jeroboão. Engraçado que Deus diz para Jeroboão, 1 Reis 11, 38, Deus fala para Jeroboão: Jeroboão, se tu ouviste tudo que eu te ordenar, se tu andares no meu caminho, se tu fizeres tudo aquilo, se tu me obedecer nos meus mandamentos, nos meus estatutos, eu serei contigo como fui com Davi. Edificarei uma casa como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Deus está falando com Jeroboão. Mas o engraçado é que Jeroboão faz tudo de errado. 1 Reis 12, 31, Jeroboão faz casa nos altos,
Jeroboão levanta poste ídolo, Jeroboão faz bezerro de ouro, Jeroboão, no 18º dia, a seu bel prazer, ele marca uma data, faz festa ao seu bel prazer, ele lança Deus para trás das suas costas. 1 Reis, capítulo 14, versículo 9 e 10, Deus vai dizer isso, que Jeroboão anda de forma errada diante de Deus, levanta deuses estranhos, faz monumento, lança Deus para trás das suas costas. E no versículo 10, 1 Reis 14, 10, a Bíblia vai dizer que Deus disse para Jeroboão: trarei o mal sobre a tua casa, por causa da tua desobediência, trarei o mal sobre a tua casa, eliminarei de ti todo homem, escravos e livres, e espalharei o seu descendente como se espalha o esterco. Tudo por causa da desobediência de Jeroboão. Deus prometeu grandes coisas para ele também, mas ele foi totalmente desobediente. Aí o que acontece? Jeroboão reinou 22 anos. Depois ele passou o seu reinado para Nadab, seu filho. Seu filho reinou 2 anos. E ao final desses 2 anos, Baasa conspirou contra Nadab, filho de Jeroboão, o matou e reinou em seu lugar. E assim que ele começou o reinado, isso é 1 Reis, capítulo 15, do versículo 27 ao 29. Assim que ele começou o reinado, Baasa, ele exterminou toda a casa de Jeroboão. Toda a casa de Jeroboão. Mas aí você pode até dizer, mas Jeroboão já estava morto? Com certeza. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia diz que Deus feriu Jeroboão e ele morreu. Então, meu irmão, a desobediência só leva você à morte. Só leva você a perder tudo que você tem. Né? E aproveitando, quando a gente está falando de obediência, Hebreus capítulo 5, versículo 9, a Bíblia vai dizer assim: e tendo sido ele aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. E Colossenses capítulo 3, versículo 3, e sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre o filho da desobediência. Então, desobediência só acaba com tudo que você tem. Né? Então, Baasa exterminou toda a casa de Jeroboão, de Nadab, de Jeroboão, todos os seus descendentes. Aí, 1 Reis capítulo 16, versículo 1, Deus levantou Jeú, profeta, né, para profetizar contra Baasa, que diz assim: levantei-te do pó, te pus sobre a minha casa, e tu fizeste como a casa de Jeroboão. Então também eu vou exterminar toda a sua descendência, como exterminei a de Jeroboão. Né? E Baasa reinou 24 anos, depois passou o seu reinado para o seu filho Elá. Elá reina 2 anos. E o final desses 2 anos, a Bíblia vai dizer que, 1 Reis, capítulo 16, do versículo 9 ao 12, que Zinri, chefe da metade dos seus carros, conspira contra Elá, que estava bebendo na casa do seu servo, e o mata, e assume o reinado no seu lugar. E assim que Zinri começa a reinar, ele extermina toda a casa de Baasa, homens, escravos e livres, como Deus também fizera a casa de Jeroboão. Foi exterminada toda a casa de Baasa e de Elá. E o que acontece? Quem está reinando é Zinri. Zinri reina 7 dias, 1 semana. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, a Bíblia vai dizer que o povo que estava acampado, sabendo disso, ficou muito chateado com Zinri e o povo levantou a Onri como rei. O povo, não foi Deus, o povo levantou a Onri como rei. E foram a Tirsa, atrás de Zinri. Zinri, vendo a cidade cercada, entrou num dos seus castelos, tacou fogo após si e se suicidou. Acabou a história de Zinri. Agora quem está reinando é Onri. Onri, que foi levantado pelo povo. Onri reina 12 anos e passa o seu reinado para Acabe, seu filho. Onri é pai de Acabe. Acabe reina 22 anos. Acabe. Se você quiser saber da história de Acabe, né? 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 34,
se conta ali uma pequena história de Acabe. E o que me chama a atenção é o versículo 33, que a Bíblia vai dizer que Acabe fazia tudo para provocar a ira de Deus. Acabe odiava a Deus de uma forma tremenda também, não sei, mas ele odiava Deus, fazia tudo para irritar Deus, para provocar a ira de Deus, né? Porque Acabe era casado com Jezabel. O que me chama a atenção é o 33, que Acabe fazia tudo para provocar a ira de Deus. E como é que Acabe morre? 1 Reis, capítulo 22, do versículo 34 ao 35, Acabe sai à guerra com os sírios, e um dos homens dos sírios entesa seu arco e puxa com toda a força e atira a esmo. E a flecha vai pegar aonde? Entre as armaduras de Acabe, né? E Acabe começa a sangrar, sai da batalha, né? E à tarde ele morre. Ficou sangrando, à tarde ele morre. Quando acaba o reinado de Acabe, Acabe reinou 22 anos, passou o seu reinado para quem? Para Acasias. Quem é Acasias? Acasias é filho de Acabe. 1 Reis, capítulo 22, versículo 40, você vai confirmar isso, que Acasias é filho de Acabe, que começa a reinar. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, ao longo dos 2 anos do reinado de Acasias, filho de Acabe, ele cai de uma janela alta em Samaria, né? E fica encrevado numa cama. E o versículo 3, né? Versículo 2, a Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, ele pede os seus mensageiros para consultar Baal-Zebude. Quem é Baal-Zebude? Baal-Zebude é deus do Ecrom, deus das moscas, se ele ia sobreviver ou não. Então, o Espírito do Senhor manda Elias interceptar os mensageiros dele, né? 2 Reis 1, 4, 3, 4, interceptar os mensageiros dele e perguntar, não há Deus em Israel? Por que você vai consultar Baal-Zebude? O versículo 4 vai dizer assim, da cama que subiste não levantaste mais, tu vai morrer. E 2 Reis, capítulo 1, versículo 17, e assim morreu Acasias, segundo a palavra do profeta Elias, né? Aí morreu Acasias, quem vai reinar agora é Jorão. Quem é Jorão? Jorão também é filho de Acabe. Se você ler 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, e 2 Reis, capítulo 8, versículo 16, você vai confirmar que Jorão é filho de Acabe também. Acasias é filho de Acabe e Jorão é filho de Acabe. Jorão reinou 12 anos. Jorão foi à guerra com os sírios, foi ferido. Estava numa cama ferido, né? E antes de terminar de falar de Jorão, eu quero falar do próximo rei que vai se levantar. O próximo rei a se levantar se chama Jeú. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 6 ao 11, Deus unge a Jeú como rei de Israel, e a primeira missão de Jeú é eliminar toda a casa de Acabe, exterminar toda a casa de Acabe. Por quê? Por causa dos profetas de Deus que ele matou, por causa dos servos de Deus que ele matou. Está tudo isso escrito aí. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Deus estava exterminando toda a casa de Acabe. E o que acontece? 1 Reis, capítulo 9, versículo 14, Jorão está numa cama e ele está sendo visitado por Acasias, filho de Atalia, rei de Judá. Não é Acasias, filho de Acabe. Existiu Acasias, filho de Acabe, e Acasias, filho de Atalia. Atalia, que é filha de Acabe. É uma história meio... Tem que prestar atenção, né? Então, o rei de Judá estava visitando Jorão, que na verdade era seu tio. E 2 Reis, capítulo 9, né, versículo 14, eles estão lá juntos. E como que Jeú mata Jorão? 2 Reis, capítulo 9, versículo 24. Porque ele sai em perseguição a Jorão, porque tinha recebido uma ordem de Deus. E Jorão, sabendo que Jeú estava vindo para o matar, 2 Reis, capítulo 9, versículo 24, ele foge. Jeú, né, pega o seu arco e estica com toda a força e atira, acerta Jorão, que também começa a sangrar, foge, mas começa a sangrar, até que morre também. Jeú mata Jorão. E no versículo 27, 2 Reis, capítulo
9, versículo 27, vendo Acazia, rei de Judá, vendo Jeú, Acazia, rei de Judá, disse, pega isso aí também. E correram atrás de Acazia, o feriram, ele conseguiu fugir, mas também sangrou, até morrer. E assim morreu o rei de Israel e o rei de Judá juntos. E quem reina agora é Jeú. E Jeú também matou todos os sacerdotes de Acabe. Jeú matou todos os profetas de Baal que Acabe se levantou. Ele fez uma sessão solene lá e chamou todos os profetas de Baal, colocou 80 homens ao redor e matou toda a geração de Acabe, homens, escravos e livres, porque Acabe e Jezabel tinham pecado muito diante do Senhor. E agora quem reina é Jeú. Jeú reina 28 anos. E 2 Reis, capítulo 10, versículo 30, capítulo 11, versículo 30, a Bíblia vai dizer assim para Jeú, porque você foi obediente, os seus filhos até a quarta geração vai reinar sobre Israel. Então Jeú reinou 28 anos. Depois a Bíblia vai dizer assim no versículo 31, que Jeú também andou nos pecados de Jeroboão. Mas Deus é fiel e colocou a quarta geração do seu filho sobre o reinado. Quem entrou no seu reinado depois? Foi Jeoacás, reinou 17 anos. Filho de Jeú, Jeoacás reinou 17 anos. Jeoás reinou 16 anos. Jeroboão II reinou 41 anos. E Zacarias, filho de Jeú, também reinou 6 meses. Então Deus é fiel. Se Deus prometeu a Jeú que a quarta geração dos filhos dele ia reinar, a quarta geração reinou. O que é que acontece? 2 Reis, capítulo 15, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Salum conspira contra Zacarias. Zacarias reinou 6 meses. E Salum conspira contra Zacarias, o último filho de Jeú, e o mata. E assume o reinado no seu lugar. Né? Então sai Zacarias, entra Salum. Salum reinou 3 meses, porque Menahem também conspirou contra Salum e o matou. Agora, Menahem reinou 10 anos. Depois de 10 anos, Menahem passou o seu reinado para Pecaia, seu filho. 2 Reis, capítulo 15, versículo 22. O versículo 24, a Bíblia vai dizer, né? Que reina Menahem passou para o seu filho Pecaia. Peca conspira contra Pecaia, filho de Menahem, e os mata, no versículo 25, 2 Reis, capítulo 15, versículo 25, e o mata e assume o reinado do seu lugar. Agora quem está reinando é Peca. Peca reinou 20 anos. 20 anos. 2 Reis, capítulo 15, versículo 30, a Bíblia vai dizer que Oséia conspira contra Peca e os mata e reina em seu lugar. E Oséia reina 9 anos. E assim, os 19 reis de Israel reinaram Israel. Todos eles foram ruins, todos eles foram idólatras, todos eles foram desobedientes. Não tem um que se salvou. O reinado de Israel. Se Deus prometeu a Davi, né, que a sua descendência reinaria para sempre, não foi em Israel. Porque quando a gente fala da dinastia de Davi, o que é dinastia? Série de reis ou soberano da mesma família que sucede ao trono. A verdade é que a dinastia aqui era a dinastia de assassinos. Era um assassino substituindo o outro. Era uma chacina atrás da outra. Era uma conspiração atrás da outra. É o que se ouve aqui. E o triste da história de Israel é que se você ler 2 Reis, capítulo 17, do versículo 20 ao 23, lê do capítulo 20 ao 23, Deus rasgou a história de Israel, rasgou a história de Davi. Israel foi, Salmanasé, rei da Síria, invadiu Samaria, levou Israel, né? Porque aqui quando a gente fala de Israel e de Judá, né? Porque Israel foi levado pelos assírios e nunca mais se ouviu falar da história de Israel. Oséia 8:8, a Bíblia é assim: Israel foi devorado.
Oséias capítulo 8, versículo 8. Israel foi devorado. Acabou a história de Israel. E é uma grande discussão teológica. O que houve com Israel? Ninguém consegue saber o que houve depois de Israel. Não se conta mais a história de Israel. Por isso, se você ler 2 Reis capítulo 17, do versículo 20 ao 23, acabou-se a história de Israel. Então, agora é Judá, né? E para ajudar, eu vou fazer um outro vídeo, porque esse vídeo aqui ficou grande demais, tá? Um abraço e um beijo no seu coração.